a revisão desse livro aqui tá um pouquinho assim... Teria sido um livro muito bom, mas não foi. Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente eu vim falar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro. Janeiro e fevereiro, assim, não foram meses muito bons de leitura, mas fevereiro até que deu uma melhorada ali. Eu li um livro que, assim, sabe, renovou os ares, me fez lembrar mais ou menos ali daquele clichê do porquê eu leio, me deixou mais animada para começar as leituras de março. Ao todo foram 13 leituras e os quebrados aí, porque tem uns livros que eu tô lendo há um tempo e ainda não terminei, mas continuei dando andamento. Continuei lendo em fevereiro e só vou terminar por agora em março ou lá em abril. Então, antes de começar a falar sobre as minhas leituras, me conta aqui como foram as suas leituras durante o mês de fevereiro, o que você andou lendo por aí, se foram boas, se não foram boas leituras. Geralmente eu falo sobre as coisas que eu assisti também, né? Mas eu assisti um filme em fevereiro, então eu vou falar um pouquinho dele lá no final, mas vamos focar nas leituras, que foram assim... bem legais. Já deixa o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, aliás, se você é novo por aqui, tá chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, espero que goste do conteúdo aqui do canal e já ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui também. Provavelmente vocês vão ouvir um gato no cio de fundo, mas tá tudo certo. E se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link da Amazon pra cada um deles aqui embaixo. Comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. É uma forma de apoiar o canal e receber um livro novo na sua casa. Não só livro, qualquer outra coisa também. Semana do Consumidor tá aí, então aproveita pra usar o link do canal e ajudar uma produtora de conteúdo. E faça isso também com todos os seus produtores favoritos e ajude um booktuber. Eu quero começar com uma leitura que eu fiz em fevereiro, que era pra eu ter feito em janeiro, mas eu consegui encaixar em fevereiro e foi ótimo, assim, dar um tempo, ler uma coisinha mais leve, que no caso foi uma série de mangás que eu li e eu fiquei muito feliz por ter lido, por não ter deixado pra lá só porque eu não consegui ler em janeiro, sabe? A maioria dos livros que eu não consigo ler, que estão na TBR de algum mês, eu deixo pra lá. E aí, às vezes, é um livro que eu tô com muita vontade de ler, e aí eu fico pensando naquele livro, e isso não é saudável pras leituras que eu tô fazendo no momento, né? Porque não é legal você ficar pensando em um livro enquanto você tá lendo o outro, então... Enfim, fiquei feliz que eu li. E já saiu conteúdo sobre ele lá no Instagram. Vai sair mais, porque eu vou falar muito disso daqui. Pra quem gosta de história, pra quem gosta de mangás mesmo, mas não gosta muito daquela coisa de ação ou de romance. E é uma forma também de conhecer figuras históricas e períodos que marcaram a história de uma forma mais leve e interessante, que te prenda. Então aqui nessa série a gente vai ter 9 volumes, eu vou mostrar um por um enquanto eu vou falando sobre o que eles são. Então nesses 9 volumes a gente vai acompanhar a família do Charles Henri Sanson. E os Sanson foram aí uma família de carrascos reais de Paris. Então carrascos eram aquelas pessoas que matavam os condenados, né, à prisão, pela forca ou cortando as cabeças, que é o caso desse daqui. A família Sanson corta cabeças. E o Charles, que é o nosso protagonista aqui dessa história, ele é o 4º chefe. Então o pai dele ainda tá vivo, ele no caso é o herdeiro, ele vai ser o carrasco oficial, né, depois que o pai dele se aposentar ou morrer. E ele não tá muito contente com esse destino, não. O Charles não gosta nem um pouco dessa coisa de ficar matando pessoas, transformar isso em um espetáculo, porque é o que era naquela época. As pessoas se reuniam ali na praça, né, onde acontecia a execução, e era um evento do dia, onde às vezes morria mais de uma pessoa, então as pessoas ficavam ali horas vendo cabeças serem cortadas e depois iam ali pro bar tomar uma cerveja e conversar sobre o que eles viram. Além do Charles, a gente vai acompanhar vários outros personagens aí que vão fazer parte da jornada dele, pessoas que ele vai conhecer, que vão mudar a forma dele de pensar, ou pessoas que ele já conhecia, mas que se mostram um pouco diferentes do que ele achou que essas pessoas eram. Eu falei que se passa na época da Revolução Francesa? Eu acho que não. Então se passa na época da Revolução Francesa. Eu vi
como é que é o nome dela? Maria Antonieta aqui na capa, e aí eu lembrei. E diferente de outras histórias que se passam na Revolução Francesa, aqui a gente não vai ter muito foco na família real. Então, tanto que a Maria Antonieta tá aqui na capa só do 7º volume, e a família real realmente não é um foco, mas a gente vai ver todo esse lado também do pessoal mais rico da Revolução Francesa. Então, de um lado a gente tem todos aqueles bailes e jantares e comida de sobra e desperdício de dinheiro, assim, com 50 mil vestidos que ela nunca vai conseguir usar. E do outro lado a gente tem fome, doenças e pobrezas que levam as pessoas a fazerem coisas que elas não queriam e acabam na mão do Charles e da família Sanson lá no Cadafalso. Então é bem interessante essa série. Não tem, assim, muita coisa aprofundada, porque não é um livro sobre a Revolução Francesa, mas dá pra ter uma boa noção, assim, de um ponto de vista diferente. Então eu recomendo muito essa leitura. Depois eu li outra coisa que ainda não é um livro em si. Eu li uma HQ. No feriado de carnaval a gente viajou, passou uns dias fora, como eu já falei em alguns vlogs anteriores. E na viagem de ida, eu li o volume 2 de Lore Olympus. E eu gostei mais do que o primeiro, tá? Aqui a gente vai ter, acho que praticamente os mesmos personagens, só que com um desenvolvimento um pouco melhor. Ali no primeiro volume a gente tá conhecendo todo mundo, a situação em que todo mundo se encontra e tudo mais. E aqui a gente já vai ter o pessoal um pouco mais próximo, umas panelinhas ali formadas, e mais da Penélope e do Hades se tretando ali. E eu gostei mais do que o segundo, porque eu acho que teve, assim, um pouco mais de coisas acontecendo. No primeiro foi muito, assim, superficial, e aí o segundo trouxe uns dramas, umas tretas, assim, mais legais. Mas ainda não é aquela coisa, tipo, nossa, que história maravilhosa. Não sei se é porque é uma HQ e aí eu não consigo me apegar tanto ao que tá acontecendo aqui. Enfim... Eu gostei, é uma leitura ótima, assim, pra quem gosta de mitologia grega, de mitologia no geral, e quer ver os deuses ali, essas figuras mitológicas em situações mais, assim, atuais, situações em que talvez eu e você estaríamos envolvidos. Então é bem legal essa atualização aí que a autora fez com esses personagens. Na viagem do feriado de carnaval também eu li o primeiro, na verdade eu reli pela segunda vez o primeiro volume de Trono de Vidro. Eu reli nessa edição aqui, que é a do box, né, porque eu já tinha lido e relido naquela outra edição comum. E a revisão desse livro aqui tá um pouquinho assim... Encontrei uns erros ali muito bobos que, sabe, não deviam ter passado nem pela primeira revisão, mas estão aqui. Mas aquela coisa, eu só tava relendo porque bateu saudade e porque uma apoiadora lá do Catarse também tá lendo essa série, e aí eu resolvi reler com ela pra gente conversar sobre esses livros. Eu fiz algumas marcações aqui a lápis, eu não levei post-it na viagem, e aí agora eu tenho que passar tudo a limpo. E é muito engraçado como a gente vai percebendo várias coisas diferentes durante uma releitura. Então eu fui sinalizando assim as páginas pra depois, quando eu chegasse em casa, eu marcasse. Mas eu ainda não tive coragem, porque tem muita coisa pra marcar. E Trono de Vidro, pelo menos esses 2, 3 primeiros volumes, me lembram muito, assim, da época que eu comecei a ler fantasia. Todo aquele cenário diferente, com um rei que ninguém gosta e o príncipe que é diferente do rei, e aí tem uma personagem que, tipo, não liga pra nada do que eles são. Tipo, foda-se que você é o príncipe, eu não ligo. E toda essa magia também desse livro e todas as criaturas que a autora colocou aqui, e a forma como ela vai desenvolvendo a história e juntando esses personagens, eu não sei explicar. Toda a atmosfera de Trono de Vidro, tipo, me passa muito uma vibe, assim, de tudo que eu queria ler nas outras fantasias, que algumas, assim, não todas, ainda tem muitas fantasias, assim, desse jeitinho, mas a própria série de Trono de Vidro eu acho que foi se perdendo ao longo dos volumes, e reler isso daqui me deixou, assim,
mais animada para fazer algumas outras leituras do mês de fevereiro e as próximas leituras do mês de março. Até me fez olhar mais assim para os meus livros e ver alguma outra coisa que eu queira muito ler e que, tipo, é só pegar pra ler, sabe? Tudo bem que eu faço o TBR do mês e eu fico muito presa na TBR do mês e às vezes isso me impede de pegar um outro livro pra ler, um livro que eu realmente queira ler. Não que os livros da TBR eu não quero ler, mas, assim, eu deixo muitos livros de fora porque eu tenho que priorizar alguns. Então, o Trono de Vidro me fez lembrar disso e eu até separei alguns livros ali que eu quero passar na frente de alguns livros da TBR e furar uma filinha básica. Acho que Trono de Vidro dispensa apresentações, né? Eu só sei que eu devorei isso daqui e... sério, eu adoro essa série. Pelo menos até o 4º volume. Eu adoro essa série. Eu devia ter mostrado esse livro aqui primeiro, mas tudo bem, vou mostrar ele agora. Que foi o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro, para finalizar a trilogia que eu comecei a ler lá no mês de janeiro. Então, Venha o que Vier, que é o 3º volume da trilogia do Simon Snow. Já falei bastante sobre essa série aqui no canal, tem um vlog exclusivo para ela, falei sobre o que essa história se trata também lá no vídeo de leituras do mês de janeiro. E como esse aqui é o 3º volume, não tem muito o que falar assim sem dar spoiler, mas eu gostei bastante, tá? Foi uma série assim também de fantasia um pouco mais levinha, com os elementos básicos ali que uma história de fantasia tem que ter e que me deixou assim presa na história, sabe? Foram livros bem gostosinhos de ler. Daí vamos pro primeiro livro de meta, de fato, do mês de fevereiro, que é o livro do Desafio dos 12 Livros, para serem lidos esse ano. Então o livro de fevereiro era O Anel do Slovianskald. E eu não posso dizer que eu gostei desse livro. Eu esperava muito mais. Eu tinha uma ideia completamente diferente do que seria esse livro e não teve praticamente nada aqui. Eu sinto que a autora quis colocar muita coisa em um livro só para apresentar tudo que tá acontecendo aqui e não aprofundou nada e eu não me senti dentro da história. Eu não me senti, tipo, não me apeguei a nenhum personagem, não entendi, num geral, assim, o que tava rolando aqui. E esse livro, ele é o primeiro de uma trilogia, o que não facilita nessa coisa de, né, se apegar à história e tudo mais, porque não tem as continuações traduzidas. E aí eu acho que só esse livro, tipo, se ele fosse mais desenvolvido mesmo, só esse livro já daria a trilogia completa, sabe? Era só desenvolver um pouquinho mais, contextualizar um pouquinho mais as coisas que aconteceram aqui, porque a gente tem praticamente 2 ou 3 gerações do cara que morreu e ficou com um anel que ele ganhou de do rei imperador, rei Carlos, não sei das quantas, e ele ganhou esse anel por causa do reconhecimento dele na batalha de não sei o que. E aí quando ele morreu, ele foi enterrado com esse anel, e um casal que conhecia esse cara e foi no enterro dele e ficou preocupado assim porque deixaram a cripta desse homem aberta e eles ficaram tipo, nossa, mas alguém pode entrar lá e roubar e não sei o que, vamos lá ver se fecharam, se não tiverem fechado, vamos fechar pra proteger, né, e tudo mais, porque ele foi enterrado com muitas riquezas, alguém pode querer roubar. E no final eles acabaram roubando o morto e aí começou a desencadear uma série de maldições e coisas ruins acontecendo com eles por causa disso. E isso foi passando para as próximas gerações deles ali. E assim, a gente tem saltos no tempo muito grandes. E aí você fica tipo, quem é esse mesmo? O que é que tá acontecendo? O que aconteceu em todo esse tempo que passou, sabe? Que nem novela, tipo, 10 anos depois. Beleza, o que aconteceu durante esses 10 anos? Eu não sei, nunca vou ficar sabendo. E por isso eu não me importo muito com tudo que aconteceu aqui. É um livro muito bonito, é uma história assim que passa uma vibe muito interessante e que se fosse bem melhor desenvolvida, teria sido um livro muito bom. Mas não foi. E as leituras que eu estava lendo desde janeiro, fiquei lendo durante o mês de fevereiro e ainda estou lendo agora no mês de março. Mas então no mês de fevereiro eu li mais um pouquinho de Código Élfico. Na verdade eu acho que eu não li muito de Código Élfico em fevereiro porque eu fiquei um pouco assim receosa com essa leitura. Inclusive quase abandonei porque eu não estava entendendo muita coisa, estava muito confuso.
tive que assistir umas resenhas ali pra ver melhor se eu entendi o que estava acontecendo e qual era o objetivo desse livro. E aí, depois das resenhas e depois de ter conseguido avançar mais um pouco na história, eu finalmente tô, assim, mais interessada no que tá acontecendo aqui e tô até gostando de algumas coisas, mas também tenho algumas reclamações pra fazer. Eu já passei da metade, mas essa metade que eu passei foi agora no mês de março, então não vou falar sobre esta metade que eu passei e no vídeo de leituras de março, então eu espero poder vir aqui com essa leitura finalizada. Aqui a gente tem um mundo élfico que já fez parte da Terra e uma rainha da beleza do mundo élfico que quer dominar a Terra de novo, e eles querem invadir a Terra para dominar os humanos, e aí na Terra tem um povo que cultua essa deusa, rainha da beleza, e eles precisam matar, sacrificar pessoas para fazer os cultos, os eventos e tudo mais em homenagem a essa rainha. E aí é uma história bem louca, assim, que quando eu pego pra ler, eu preciso ler muito de uma vez pra poder, sabe, avançar, assim, e fechar um raciocínio ali pra saber o que tá acontecendo, porque são muitos capítulos intercalados entre alguns personagens, e aí você precisa ler, tipo, uma certa quantidade, basicamente, pra fechar um ciclo, sabe? Ah, começou com o personagem X, aí o próximo capítulo é o personagem C, o próximo é o personagem F, o próximo é o personagem H, e aí depois volta pro X, e aí sim fechou um ciclo completo pra você saber o que cada um tava fazendo ali em determinado momento. Então, quando eu leio pouco desse livro, eu me sinto perdida. Por isso que eu tô demorando muito pra ler, porque eu preciso de tempo sobrando pra sentar e ler, sei lá, 100 páginas dele, que foi o caso do que eu fiz ontem, na verdade. E lemos também O Purgatório, que é a segunda parte aqui da Divina Comédia, e agora estamos aí no meio do mês de março, vamos iniciar a leitura do Paraíso. Essa leitura tá chegando ao fim, eu não sei nem o que vai ser quando terminar esse livro, mas então no mês de fevereiro a gente leu O Purgatório, e a leitura do Purgatório pegou aí um pouquinho também do mês de março, porque esse livro ele é dividido em cantos, né, e cada parte, Inferno, Purgatório e Paraíso, tem 33 cantos. E aí, né, lendo um canto por dia, que é a nossa meta, não dá pra ler uma parte inteira certinha em um mês, então acaba pegando alguns dias ali do mês seguinte, mas finalizamos então a leitura do Purgatório. Eu gostei mais do que eu esperava do Purgatório e tô um pouquinho receosa com o Paraíso, digamos assim, porque eu não sei, o Inferno foi ali muito agitado, tinha muita coisa acontecendo, aí o Purgatório deu uma acalmada, assim, mais umas lições de moral e tudo mais, e agora o Paraíso eu não sei o que me espera, mas concluímos então a leitura da segunda parte. E sobre o filme, então, que eu assisti no mês de fevereiro, foi o filme da nossa festa do pijama, que teve lá para os apoiadores do Catarse. A gente assistiu A Lenda, que é um filme ali de 1980 e alguma coisa, com o Tom Cruise, com umas maquiagens artísticas, uns efeitos assim, sabe? Daquele jeito. E aí foi bom, não foi ruim, eu gostei bastante do filme, foi uma surpresa, porque assim, o objetivo da festa do pijama na verdade era assistir outro filme, só que ele não deu certo, não quis passar de jeito nenhum, e aí a gente acabou escolhendo esse, então, A Lenda, que traz umas criaturas mágicas e um demônio lá que precisa de um humano que seja puro pra fazer não sei o que, e aí tem uns unicórnios e uns duendes. É um filme muito doido. É uma jornada, assim, muito legal de acompanhar e com várias criaturazinhas mágicas, assim. Eu gosto muito dos efeitos especiais desses filmes dessa época. Eu não sei, tipo, parece que quanto mais atual o filme, vai ficando tão bom, tipo, os efeitos vão ficando tão bons, a qualidade da imagem vai ficando tão boa que perde um pouco a magia da coisa. Eu não sei explicar. Não sei explicar. Se você me entende, comenta aqui embaixo pra eu saber que eu não tô louca, que eu não penso assim sozinha. Porque eu gosto muito mais de filmes de fantasia antigos do que esses mais recentes. Isso aconteceu com O Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu adoro os filmes antigos, mas essa série nova eu não consegui assistir. Tipo, eu não sei, a maquiagem, o figurino, tá tudo tão perfeitinho, sabe? Que eu não consigo. E é isso.
é sobre isso e eu não sei explicar o que se passa aqui. Essas foram então as minhas leituras do mês de fevereiro e o único filme que eu assisti. Eu não assisti nenhuma série, tipo, posso ter assistido um episódio perdido aqui, outro ali, mas eu também não lembro, porque o mês de fevereiro passou assim, correndo, mas ao mesmo tempo também passou devagar, eu não sei. Eu acho que no mês de fevereiro eu entrei num set além. É esse o nome do que estão falando por aí? Acho que eu fiquei no set além o mês de fevereiro inteiro. E aí saí, assim, chegou o mês de março e eu fiquei perdida, sem saber onde eu tava. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like pra dar uma força aí pro canal e conferir todos os links que eu deixo aqui no box de descrição. A gente se vê então no próximo vídeo e tchau!